Queridos irmãos e irmãs em Cristo, filhos amados da Santa Igreja Católica, hoje iniciamos um momento muito especial que vai além de uma simples reflexão sobre nossa fé. Hoje somos convidados a adentrar em um segredo profundo e sagrado que, por mais de 135 anos, permaneceu guardado nos arquivos da Igreja. O Papa Leão X, inspirado por uma série de revelações místicas que receberam graça divina, tem agora a missão de revelar ao mundo a oração secreta ao Arcanjo São Miguel. Uma oração que não é apenas uma invocação de proteção, mas um instrumento espiritual poderoso, capaz de interceder de maneira extraordinária nas batalhas espirituais que enfrentamos. O que nos motiva a ouvir e a acolher essa oração em nossos corações não é apenas a curiosidade ou o desejo de conhecer algo escondido, mas sim o entendimento profundo de que estamos vivendo tempos de provação, tempos em que as forças do mal se intensificaram e que a nossa fé precisa de um socorro divino. São muitos os ataques espirituais que as famílias cristãs enfrentam hoje, e as sombras da dúvida, da incerteza e da insegurança nos envolvem. Por isso, é um momento providencial para que a oração secreta de São Miguel seja revelada, para que juntos possamos invocar sua proteção e força. Como sempre, Padre Paulo Ricardo, com sua sabedoria pastoral, nos guia por este caminho. Ele nos ensina que esta oração não é apenas uma oração qualquer, não é uma simples fórmula de palavras, mas sim um pedido poderoso de intervenção divina. Segundo a tradição da Igreja, esta oração foi transmitida pelos apóstolos diretamente a São João Evangelista e guardada de geração em geração pelos papas que demonstraram uma devoção particular ao arcanjo São Miguel. Cada pontificado que a preservou não fez isso por acaso, mas com a consciência de que, em determinados momentos da história, quando as forças das trevas se levantam com grande intensidade, a Igreja precisaria de um auxílio sobrenatural. Ao longo dos séculos, esta oração foi usada em momentos de grande crise, quando a Igreja estava sob ataque, seja pela perseguição dos impérios ou pelos próprios erros internos. E, agora, no contexto atual, onde a fé cristã é constantemente desafiada, onde as famílias são atacadas de todas as formas possíveis, a oração do arcanjo São Miguel surge como uma resposta divina a essas provações. Padre Paulo Ricardo nos convida a refletir sobre a importância desse momento. Ele nos lembra que, como cristãos, temos em São Miguel um defensor fiel, um príncipe das milícias celestiais, que sempre esteve presente nas batalhas mais difíceis da Igreja. Mas o convite é para que, mais do que jamais, possamos invocar sua intercessão de forma consciente, firme e com o coração cheio de fé, para que, por meio dessa oração, possamos encontrar a proteção que tanto necessitamos. Este é um chamado para todos nós, irmãos e irmãs em Cristo, para nos unirmos nesta oração poderosa, para que juntos possamos enfrentar as dificuldades que surgem em nosso caminho e ser protegidos pelo arcanjo que, desde os primeiros tempos da Igreja, tem sido nosso fiel defensor. A partir de agora, vamos aprender mais sobre essa oração, como ela foi transmitida e qual a importância que ela tem para a nossa vida espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, agora que já entendemos a importância dessa oração que nos foi
revelada por Padre Paulo Ricardo. Vamos mergulhar um pouco mais fundo na história dessa oração secreta ao Arcanjo São Miguel, para compreender a magnitude de sua força espiritual. É essencial olhar para suas origens e entender como ela foi preservada ao longo dos séculos. A tradição desta oração remonta aos primeiros séculos da Igreja. Ela não é algo que surgiu de repente, nenhuma invenção recente, mas uma devoção que foi transmitida diretamente dos apóstolos aos primeiros líderes da Igreja. A primeira menção dessa oração aparece nos escritos de São João Evangelista, em uma de suas experiências místicas na ilha de Pátimos, recebeu essa oração diretamente do próprio arcanjo São Miguel. Após escrever o Apocalipse, naquele momento, São João, cheio de fé e confiança, recebeu não só a visão do futuro da igreja, mas também a missão de guardar e proteger uma oração poderosa, que em tempos de grande tribulação deveria ser revelada ao mundo. Ele foi instruído a não divulgá-la imediatamente, mas a mantê-la em segredo, passando-a somente para seus sucessores, os papas. Quando a providência divina julgasse ser o momento adequado, essa oração, então, foi transmitida de papa a papa por meio da sucessão apostólica durante os primeiros séculos da igreja. Enquanto os cristãos enfrentavam perseguições sangrentas sob o Império Romano, a oração foi mantida em segredo, sendo usada apenas pelos papas e alguns bispos mais próximos. Era uma oração de grande poder espiritual, capaz de fortalecer os fiéis e protegê-los contra os ataques do inimigo. Mas, ao mesmo tempo, seu uso estava restrito para evitar que fosse desvalorizada ou mal interpretada. Foi só em momentos de grande crise, como a invasão dos bárbaros, a peste, as guerras, que a oração de São Miguel foi proclamada publicamente pela primeira vez. A primeira proclamação documentada aconteceu no ano 313. Durante o pontificado de São Silvestre I, logo após o imperador Constantino ter promulgado o Édito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos, foi então que a Igreja, em agradecimento pela intervenção divina, proclamou pela primeira vez a oração a São Miguel como uma forma de louvor e pedido de proteção. Ao longo dos séculos, a oração continuou a ser proclamada publicamente em momentos de grande necessidade. No ano 448, durante o pontificado de São Leão Magno, o rei dos hunos ameaçava destruir Roma e a igreja novamente recorreu à oração de São Miguel para pedir proteção. A intervenção divina foi imediata e a cidade foi salva, com muitos historiadores atribuindo a vitória à aparição milagrosa de São Miguel, que apareceu aos inimigos, afastando-os de Roma. Outro momento marcante foi no ano 580, e 3, durante o pontificado de São Pelágio I, quando uma peste devastadora ameaçava exterminar a população de Roma, a oração de São Miguel foi novamente proclamada em procissão solene e a peste cessou imediatamente, sendo atribuída a intervenção do arcanjo. Este tipo de milagre e intervenção divina foi uma constante ao longo da história da igreja. Sempre que a oração de São Miguel foi invocada com fé e devoção, com o passar dos séculos, a oração de São Miguel tornou-se um pilar de proteção e força espiritual para a igreja, sendo usada em momentos de grande dificuldade. Cada proclamação pública da oração foi seguida de vitórias espirituais extraordinárias, que permitiram à igreja não apenas sobreviver às perseguições e crises,
mas também expandir e crescer em força espiritual. Agora, com o Padre Paulo Ricardo nos guiando, podemos perceber como essa tradição foi preservada e como ela continua a ter um papel fundamental na vida dos cristãos de hoje. A oração não é apenas um eco do passado, mas um presente vivo que ainda pode nos trazer a proteção e a força necessárias para enfrentar as tribulações de nossa época. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao refletirmos sobre a longa história da oração secreta de São Miguel, é fundamental entender o momento histórico que nos trouxe até a revelação dessa oração nos dias de hoje. O Papa Leão X, inspirado pelas graças místicas que recebeu através de vigílias de oração e meditação diante do Santíssimo Sacramento, tomou uma decisão importante, guiado pela providência divina. O momento de revelar ao mundo essa oração poderosa chegou. Vivemos em tempos de grandes desafios espirituais, onde as forças do mal estão intensificando seus ataques contra a fé, a moral e a estrutura da igreja. Hoje, mais do que nunca, é necessário que cada um de nós, como cristãos, esteja armado com a proteção que somente Deus pode oferecer. A oração a São Miguel não é uma prática medieval ou uma mera devoção popular. Pelo contrário, ela tem raízes profundas na tradição apostólica e foi guardada com grande reverência ao longo dos séculos, justamente para ser revelada em um momento crítico, como o que estamos vivendo atualmente. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a providência divina sempre age de forma misteriosa e surpreendente. Ele destaca que, assim como no passado, quando as crises enfrentadas pela igreja exigiam intervenção direta do céu, hoje as forças espirituais que atacam a humanidade são igualmente poderosas e traiçoeiras. O Papa Leão X, ao contemplar os tempos de turbulência que se aproximam, compreendeu que a oração de São Miguel deveria ser revelada ao mundo como um farol de esperança e proteção. Não foi por acaso que em 1888, a última proclamação pública dessa oração aconteceu durante o pontificado do Papa Leão X. A igreja enfrentava uma onda de secularismo e ataques diretos à fé católica. E o Papa, em sua sabedoria, foi inspirado a invocar a proteção de São Miguel. Agora, 135 anos depois, o mundo encontra-se novamente diante de desafios espirituais imensos, com ameaças não apenas externas, mas também internas, que buscam corromper a verdadeira doutrina e a pureza da fé. As tribulações espirituais que estamos vivendo hoje são, sem dúvida, únicas na história da igreja. A secularização, a perda de valores morais e o ataque às famílias cristãs estão em um nível que nunca foi visto antes. Não há mais dúvida de que precisamos de uma intervenção divina poderosa para que possamos continuar firmes na fé. A oração de São Miguel, guardada por tanto tempo, surge como um remédio espiritual, como uma arma divina para restaurar a ordem e a proteção que a igreja necessita neste momento histórico. É importante notar que, enquanto a oração de São Miguel é uma dádiva para todos nós, ela também carrega consigo um convite para que, como igreja, tomemos uma postura ativa. Não se trata apenas de pedir proteção, mas também de ser um instrumento dessa proteção. Ao recitar essa oração com fé genuína, estamos nos unindo em uma batalha espiritual pela pureza da fé e pela salvação das nossas almas. Padre Paulo Ricardo nos exorta a entender que, ao invocar São Miguel,
Estamos também reafirmando nosso compromisso de viver como verdadeiros discípulos de Cristo, fiéis à sua igreja e à sua palavra. O Papa Leão X, ao tomar a decisão de revelar essa oração secreta, não apenas nos oferece um meio de proteção, mas também nos convida a uma renovação espiritual. Através da oração de São Miguel, podemos encontrar forças para resistir às tentações do mundo, para nos mantermos firmes na verdade da fé católica e para lutar contra as forças do mal que se apresentam de muitas formas. A luta é grande, mas não estamos sozinhos. São Miguel, nosso protetor, está conosco, pronto para nos guiar e nos defender. É neste momento, queridos irmãos e irmãs, que somos chamados a fazer nossa parte, unindo nossas orações a essa poderosa invocação, com o coração aberto à graça de Deus. O momento providential chegou agora, mais do que nunca. É hora de invocar São Miguel, para que ele interceda por nós, nos proteja e nos conduza em nossa jornada de fé. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agora que já compreendemos a importância histórica e espiritual da oração secreta de São Miguel, é fundamental refletirmos sobre como essa oração pode, de fato, se manifestar na nossa vida cotidiana. Não se trata apenas de um gesto simbólico ou de uma tradição distante, mas de uma prática viva e transformadora, capaz de tocar nossas almas de maneira profunda e real. São Miguel Arcanjo, como sabemos, não é apenas um ser celestial distante, mas um defensor fiel da igreja e dos fiéis, que está constantemente presente, nos guiando, nos protegendo e nos fortalecendo em nossa jornada espiritual. A presença de São Miguel não é algo abstrato, mas uma realidade concreta que pode se fazer sentir de maneira intensa em nossas vidas. Especialmente quando nos voltamos para Ele com fé e devoção. Padre Paulo Ricardo nos lembra que, em momentos de grande tribulação, a presença de São Miguel se torna ainda mais palpável em sua sabedoria pastoral. Ele explica que, quando enfrentamos as dificuldades da vida, seja nas batalhas interiores contra o pecado, nas lutas externas contra as tentações do mundo, ou nas tribulações espirituais que nos assolam, podemos e devemos invocar o poder protetor de São Miguel. Ele é aquele que, com sua espada flamejante, defende os filhos de Deus contra as forças das trevas. E o mais bonito é que, muitas vezes, São Miguel não intervém apenas em grandes crises ou em momentos de emergência. Sua presença constante em nossas vidas cotidianas é um testemunho do amor de Deus por nós. Não importa se estamos enfrentando desafios espirituais gigantescos ou se estamos simplesmente buscando orientação e força em nossa caminhada diária, São Miguel está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar a manter o foco no Senhor e a perseverar na fé. Em nossa vida de oração, podemos experimentar de forma profunda a presença de São Miguel. Quando recitamos a oração secreta com fé, estamos não apenas pedindo proteção, mas também nos abrindo para um relacionamento mais íntimo com esse grande arcanjo. A oração de São Miguel, ao ser recitada com devoção e humildade, nos conecta diretamente à sua missão divina de defender e proteger a Igreja de Cristo. Ela nos fortalece, nos torna mais conscientes da batalha espiritual em que estamos inseridos e nos capacita a lutar com coragem e confiança na força de Deus. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a oração de São Miguel não é uma simples petição por segurança,
mas um convite para que nos unamos à luta espiritual que ocorre ao nosso redor. Somos chamados a nos tornar instrumentos de Deus e, para isso, precisamos da ajuda contínua de São Miguel, que nos ensina a ser vigilantes e a resistir às ciladas do maligno. Ele é um exemplo de fidelidade, coragem e obediência a Deus. Qualidades que devemos buscar imitar em nossa própria vida cristã. Além disso, a presença de São Miguel também é essencial em nossas famílias. Em um tempo em que a instituição familiar é constantemente atacada, a oração de São Miguel se torna um escudo protetor. Quando recitamos esta oração em casa, estamos convidando São Miguel para ser o guardião de nossa casa, para proteger nossos entes queridos e para garantir que a nossa família permaneça unida na fé. São Miguel é um defensor especial da família cristã. E sua presença pode transformar nossos lares em santuários de paz, fé e união. São Miguel, com sua espada flamejante, também é aquele que corta as cadeias espirituais que tentam nos escravizar. Muitas vezes somos presos por nossas próprias limitações, fraquezas e pecados. No entanto, ao invocar São Miguel, estamos pedindo a Deus que nos liberte dessas prisões espirituais e nos conceda a liberdade verdadeira em Cristo. Ele nos ajuda a superar os obstáculos que nos impedem de crescer na fé e nos conduz a uma vida mais plena e virtuosa. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a oração a São Miguel não é apenas um ato de súplica em tempos de crise, mas um meio contínuo de fortalecer nossa caminhada espiritual, seja em momentos de paz ou de provação. São Miguel está sempre ao nosso lado, pronto para interceder por nós, nos proteger e nos guiar na batalha contra as forças do mal. A cada invocação sua, mais nos aproximamos da graça divina e mais nos tornamos conscientes da presença de Deus em nossas vidas. Que possamos, então, fazer dessa oração uma prática constante, levando São Miguel para dentro de nossos lares, de nossas famílias e de nossos corações, que sua proteção e intercessão nos conduzam sempre para mais perto de Cristo, nosso Salvador e Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agora que refletimos sobre a presença contínua e a proteção de São Miguel em nossas vidas, é fundamental compreender o papel essencial da preparação espiritual para que a oração secreta de São Miguel produza frutos verdadeiros em nossos corações. Não se trata apenas de recitar palavras, mas de se dispor a viver a oração com um coração aberto, puro e fiel. A preparação espiritual é, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes dessa devoção. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, assim como em qualquer prática de fé, a eficácia da oração depende da disposição interior de cada um de nós. A oração a São Miguel, assim como todas as orações poderosas da igreja, não é um feitiço ou uma fórmula mágica, mas um ato profundo de fé e confiança em Deus. Quando recitamos a oração com sinceridade e em estado de graça, convidamos a presença de São Miguel de forma mais plena em nossas vidas. Portanto, a preparação espiritual antes de orar é essencial para garantir que nossa oração seja ouvida e que os frutos espirituais sejam abundantes. O primeiro passo dessa preparação é garantir que estamos em um estado de graça. Isso significa que devemos estar livres de pecado mortal. Padre Paulo Ricardo nos lembra que a oração a São Miguel deve ser recitada apenas por aqueles que estão em comunhão com Deus. Se em algum momento da vida caímos em pecado grave, é imprescindível buscar a reconciliação através do sacramento da confissão. Antes de recitar essa oração, São Miguel
como defensor espiritual, não pode proteger aqueles que se encontram separados de Deus por causa de pecado mortal. Portanto, a preparação começa com a purificação da alma, para que possamos orar com a plenitude de nosso ser. Além disso, a preparação espiritual também envolve um coração humilde. A humildade é a chave para a verdadeira abertura à graça divina. Ao nos aproximarmos de São Miguel, devemos fazer isso com a consciência de nossa fraqueza e a necessidade de ajuda divina. Não é suficiente apenas falar as palavras. Precisamos orar com o espírito de humildade e arrependimento, reconhecendo que precisamos da intervenção de Deus em nossas vidas. Padre Paulo Ricardo nos lembra que a humildade nos permite reconhecer que, sem a ajuda do céu, somos fracos e vulneráveis diante das forças do mal. Outro aspecto importante da preparação é a oração de preparação própria. Não basta apenas recitar a oração de São Miguel de forma mecânica. Antes de começar, é recomendável fazer uma pausa para recolher o coração e a mente, lembrando-se do poder e da autoridade de São Miguel como príncipe das milícias celestiais. Podemos fazer uma pequena oração de preparação, pedindo a Deus a graça de orar com sinceridade e devoção. Este momento de quietude e reflexão prepara a nossa alma para a intercessão poderosa de São Miguel e nos permite entrar na oração com todo o nosso ser. Além disso, Padre Paulo Ricardo enfatiza que a oração de São Miguel é uma verdadeira batalha espiritual. Antes de recitá-la, devemos estar cientes de que estamos nos preparando para enfrentar as forças do mal. Isso exige uma grande responsabilidade espiritual. Ao orarmos com fé, estamos nos unindo à luta que São Miguel trava no céu, defendendo a igreja e os fiéis contra as forças que tentam destruir a obra de Deus. E, por isso, devemos orar com o compromisso de lutar pela verdade, pela santidade e pela salvação das almas. A preparação também envolve um espírito de caridade. Padre Paulo Ricardo sugere que, antes de rezarmos essa oração, podemos fazer algum gesto de caridade, como um ato de misericórdia ou de renúncia, para purificar ainda mais o nosso coração. São Miguel é o arcanjo da justiça divina, mas também da misericórdia, e nossas ações de caridade ajudam a abrir nossas almas para as graças que Ele deseja derramar sobre nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, antes de recitar a oração secreta de São Miguel, devemos nos preparar com seriedade, reverência e um coração disposto a ouvir e acolher a graça de Deus. Devemos buscar estar em estado de graça, praticar a humildade, orar com sinceridade e praticar a caridade, só então com uma alma purificada e pronta. Nossa oração será uma arma poderosa contra as forças do mal, e São Miguel poderá interceder por nós de maneira plena. A preparação espiritual não é apenas uma etapa antes da oração, mas uma atitude constante em nossa vida de fé. Devemos viver em constante vigilância e oração, buscando sempre a graça de Deus e estando prontos para enfrentar as batalhas espirituais que surgem em nosso caminho. São Miguel, com sua espada flamejante, estará sempre ao nosso lado, pronto para nos proteger e guiar, desde que nos preparemos para recebê-lo com fé e devoção. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao chegarmos à parte central desta devoção, é essencial entendermos o que torna a oração secreta de São Miguel tão única e poderosa. Não se trata apenas de palavras que pronunciamos
mas de um profundo compromisso espiritual que invoca não apenas o poder de um arcanjo, mas a força da proteção divina que se estende através das gerações, atravessando os séculos. Cada frase dessa oração foi cuidadosamente escolhida para refletir a autoridade e a missão de São Miguel. Como defensor da Igreja e de todos os fiéis, Padre Paulo Ricardo, em sua sabedoria, nos orienta sobre a profundidade das palavras que compõem esta oração. Ela não é uma simples invocação, mas uma súplica cheia de significado e poder. Cada petição dentro da oração está ligada a um aspecto específico da missão de São Miguel e ao papel que ele desempenha na batalha espiritual, em que estamos todos envolvidos. A oração começa com uma invocação direta, reconhecendo a dignidade única de São Miguel, o príncipe das milícias celestiais, que permanece diante do trono do Altíssimo, contemplando a face de Deus com humildade e reverência. Essa introdução à oração é fundamental, pois nos lembra quem é São Miguel e qual é sua posição na hierarquia celestial. Ao nos dirigirmos a Ele, devemos reconhecer sua proximidade com Deus e o poder que Ele recebeu para interceder por nós. Ao dizermos São Miguel Arcanjo, príncipe glorioso das milícias celestiais, estamos afirmando que ele possui a autoridade divina concedida por Deus para nos proteger das forças do mal. Esta invocação estabelece o fundamento teológico para tudo que se segue na oração, deixando claro que não estamos pedindo a proteção de qualquer ser celestial, mas de alguém que tem autoridade e o poder para nos salvar. Logo após, a oração nos leva a confessar nossa fé inabalável em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, único Salvador do mundo. Esta confissão de fé não é meramente uma formalidade, mas uma reafirmação de nossa total adesão à Igreja Católica, Apostólica e Romana, e a autoridade do Papa, que é o vigário de Cristo na terra. Essa declaração de fé é crucial, pois nos lembra que a oração não é um ato de superstição ou magia, mas uma expressão autêntica da nossa crença e da nossa confiança em Deus. Só pode contar com a proteção de São Miguel aquele que está em comunhão com a Igreja verdadeira e que reconhece a autoridade divina do Papa. O próximo elemento da oração é a petição mais central. Pedimos a São Miguel que nos defenda contra todos os ataques do inimigo. Aqui, a oração nos lembra da batalha espiritual que travamos todos os dias. Não estamos apenas lutando contra dificuldades materiais ou físicas, mas contra os principados e potestades do mal, como nos ensina São Paulo em sua carta aos Efésios. Ao pedirmos que São Miguel nos proteja com sua espada flamejante, estamos reconhecendo a necessidade de uma defesa espiritual ativa contra as forças demoníacas que nos cercam. Padre Paulo Ricardo destaca que esta petição não é apenas uma solicitação de proteção física, mas de uma intervenção espiritual profunda. São Miguel, com sua espada, cortará todas as cadeias com que Satanás tenta escravizar nossas almas, destruindo os planos malignos contra a Igreja e as famílias cristãs. É uma súplica pela purificação da Igreja e pela restauração da santidade, para que ela brilhe novamente com a luz de Cristo diante do mundo. A oração também faz uma petição específica pela Igreja e seus líderes. Pedimos a proteção especial para o Papa, os bispos e os sacerdotes. Sabemos que a Igreja está frequentemente sob ataque, não apenas de fora, mas também de dentro, através de divisões, erros doutrinários e escândalos,
São Miguel é invocado para proteger os pastores da igreja, para que eles permaneçam fiéis à doutrina apostólica e sejam corajosos na proclamação da verdade de Cristo. Padre Paulo Ricardo nos ensina que São Miguel tem uma missão específica de defender a liderança da igreja para que ela continue a guiar o povo de Deus com sabedoria e fidelidade. Além disso, a oração também faz um pedido de proteção para as famílias cristãs. A célula fundamental da igreja. Pedimos que São Miguel proteja as famílias contra os ataques do mal, para que os pais possam cumprir seu dever de educar os filhos na fé e na virtude. A oração nos lembra que as famílias são a base da sociedade cristã e que, ao ser atacadas, a igreja como um todo sofre. São Miguel é invocado para garantir que os lares cristãos sejam lugares de paz, de oração e de virtude, onde Cristo é verdadeiramente o Senhor. Ao concluirmos a oração, fazemos uma consagração final a São Miguel, entregando-lhe nossas vidas, nossas famílias e todos os nossos projetos. Pedimos que sua proteção se estenda a tudo que somos e temos, para que possamos ser preparados para o dia do juízo, quando compareceremos diante do tribunal de Cristo. Esta consagração é um ato de total confiança em São Miguel e na providência divina, reconhecendo que, sem a ajuda de Deus, nada podemos fazer. Em resumo, cada parte dessa oração tem um propósito profundo e poderoso. Ela não é apenas uma invocação, mas um pedido contínuo de defesa espiritual, de purificação e de fidelidade à igreja e à família. Cada frase é uma súplica cheia de fé e confiança que nos convida a unir nossas forças espirituais à força de São Miguel, para que possamos resistir às tentações, vencer os ataques do mal e, finalmente, alcançar a salvação eterna. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, à medida que seguimos nossa reflexão sobre a oração secreta de São Miguel, é importante nos aprofundarmos nas promessas poderosas que esta oração nos oferece. Padre Paulo Ricardo nos lembra que, ao recitar esta oração com fé e devoção, não estamos apenas pedindo proteção, mas também recebendo uma série de bênçãos e graças espirituais que têm o poder de transformar nossas vidas. As promessas de São Miguel são um convite à confiança plena em Deus e na intercessão deste arcanjo glorioso, que tem o poder de agir em nossas vidas de maneira extraordinária. A primeira promessa que São Miguel nos faz é a proteção contra as tentações que poderiam levar à perda da fé. Vivemos em um tempo em que as tentações estão por toda parte, tentando desviar os cristãos do caminho da verdade. Satanás usa todos os meios possíveis para nos afastar de Deus, seja através das tentações da carne, seja pelas falsas doutrinas ou pelas distrações do mundo. No entanto, ao recitar a oração de São Miguel com fé, somos protegidos dessas tentações, pois o arcanjo, com sua espada de fogo, nos defende das forças que buscam destruir nossa fé. São Miguel promete também que aqueles que rezarem essa oração diariamente durante um período de 135 dias consecutivos receberão uma graça especial de discernimento espiritual. Esse discernimento nos torna mais atentos aos erros doutrinários e às falsas espiritualidades que surgem mesmo dentro da própria igreja. Em um mundo onde as vozes que se afastam da doutrina católica estão crescendo, essa promessa é uma verdadeira bênção. Ela nos dá a capacidade de discernir a verdade, mantendo-nos firmes na fé e na moral católica.
Mesmo diante das pressões externas e internas que tentam nos afastar de Cristo, outra promessa maravilhosa de São Miguel é a proteção da pureza. Em um mundo que constantemente tenta enfraquecer o compromisso com a castidade e a pureza, especialmente entre os jovens, essa promessa nos oferece uma força sobrenatural para viver a pureza. Segundo o nosso estado de vida, seja no matrimônio, seja no celibato ou na vida religiosa, São Miguel nos oferece uma graça especial para resistir às tentações impuras e para crescer no amor pela virtude da castidade. Padre Paulo Ricardo enfatiza que essa proteção é essencial, especialmente hoje, quando tantas pessoas estão sendo atraídas pelas falsas promessas do mundo e da cultura da sexualidade sem compromisso. São Miguel também promete assistência especial no momento da morte. A morte é o maior dos mistérios humanos. E é no momento da passagem que muitas vezes somos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. São Miguel nos garante que, se formos fiéis à oração e nos prepararmos para a morte com uma vida de oração, Ele estará conosco nesse momento crucial, oferecendo-nos sua presença consoladora e nos ajudando a ter uma morte santa. Com sua intercessão, teremos a graça de morrer em estado de graça, confiando plenamente na misericórdia divina e na salvação oferecida por Cristo. A quinta promessa de São Miguel é a proteção das famílias. São Miguel promete que as famílias que recitarem essa oração regularmente experimentarão uma proteção especial contra desunião, vícios e as influências malignas que ameaçam a paz doméstica, em um tempo onde a família cristã está sendo atacada de todas as formas. Essa promessa é uma verdadeira bênção. Quando recitamos a oração de São Miguel em nossas casas, convidamos a proteção divina para nossos lares, fortalecendo a unidade e a virtude dentro de nossa família. São Miguel se torna o guardião espiritual de nossos entes queridos, guiando-os na fé e na virtude. A sexta promessa é a proteção contra as influências ocultas e as forças do mal que atuam de maneira invisível. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas se envolvem com práticas espirituais erradas, como mágia, feitiçaria e filosofias esotéricas. São Miguel promete nos proteger contra todas essas influências, libertando-nos de qualquer mal que tenha sido causado por essas práticas. Padre Paulo Ricardo nos alerta sobre a crescente presença dessas práticas no mundo moderno. E a oração de São Miguel se torna um escudo espiritual contra elas. Com a proteção de São Miguel, somos libertos de qualquer influência demoníaca e nos tornamos mais vigilantes em nossa caminhada cristã. Por fim, a promessa mais extraordinária é a de perseverança final. São Miguel promete que aqueles que permanecerem fiéis à oração de São Miguel receberão a graça da perseverança até o fim. Em um mundo onde tantas pessoas se desviam da fé e perdem a esperança, essa promessa é um farol de luz. A perseverança final é a maior graça que podemos desejar, pois ela nos garante que, apesar das dificuldades e quedas que podemos enfrentar, sempre encontraremos o caminho de volta para Deus e seremos fiéis até o último suspiro, alcançando a salvação eterna. Essas promessas de São Miguel não são simples palavras vazias, mas promessas de transformação real, de proteção e de graça divina. Ao recitarmos a oração de São Miguel com fé e devoção, podemos experimentar o poder dessas promessas em nossas vidas. Padre Paulo Ricardo nos convida a acolher essas promessas com confiança, sabendo que, ao invocar São Miguel, estamos recebendo a ajuda de um defensor celestial que nos conduzirá em direção à salvação
a santidade e a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agora que entendemos a profundidade das promessas que a oração de São Miguel nos oferece, vamos olhar para um momento crucial na história da igreja. A primeira proclamação pública desta oração, essa proclamação não é apenas um evento histórico, mas um marco espiritual que nos mostra como a oração de São Miguel foi usada em momentos de grande crise e como ela trouxe proteção divina quando a igreja mais precisou. A primeira proclamação pública documentada da oração de São Miguel aconteceu no ano de 313, durante o pontificado do Papa São Silvestre I, logo após o imperador Constantino ter promulgado o Édito de Milão, que concedeu liberdade religiosa aos cristãos. Esse foi um momento de grande alegria para os cristãos, mas também de grande desafio. A igreja estava saindo de um período de intensa perseguição e começava a se estabelecer em uma sociedade onde a fé cristã ganhava força, mas também era alvo de novos tipos de ataques e tensões internas. O Papa São Silvestre I compreendeu que era necessário reconhecer e agradecer a Deus pela liberdade religiosa recém-conquistada, mas também se preparava para os novos desafios que surgiriam. Nesse contexto, Papa Silvestre I proclamou publicamente a oração de São Miguel como uma forma de louvor e agradecimento a Deus. E ao mesmo tempo como um pedido de proteção. A oração foi proclamada em uma grande cerimônia litúrgica e os fiéis foram convidados a se unir em oração, pedindo a intercessão de São Miguel para a igreja e para todos os cristãos que começavam a experimentar a nova liberdade, mas também os perigos que surgiriam com a expansão do cristianismo. Padre Paulo Ricardo nos ensina que essa primeira proclamação não foi um ato meramente simbólico, mas uma ação estratégica para proteger a igreja de futuros ataques espirituais. A oração de São Miguel foi invocada para lembrar os cristãos de sua constante vigilância e para proteger a fé contra as forças do mal que estariam tentando invadir a igreja de diferentes formas. Não só a luta contra o Império Romano havia terminado, mas agora a igreja enfrentaria outros desafios: heresias, divisões internas e até os próprios erros e fraquezas de seus membros. Esse momento histórico foi um sinal claro de que a oração de São Miguel não é apenas para os tempos de perseguição externa, mas também para os momentos de desafios internos. A igreja, mesmo quando se fortalece, se expande, precisa estar em constante oração e vigilância. São Miguel, o grande défenseur, foi invocado para proteger a igreja contra todas as ameaças, sejam externas ou internas. No decorrer dos séculos, a oração de São Miguel continuou a ser proclamada em momentos de grande crise, após a primeira proclamação pública em 313. A oração foi novamente invocada em 448, durante o pontificado de São Leão Magno. Quando o rei dos hunos ameaçava destruir Roma, São Leão Magno, inspirado pela oração secreta de São Miguel, soube que era o momento certo para pedir proteção a Deus. Através da intervenção divina, a cidade foi salva. E a oração de São Miguel teve um papel crucial nesse milagre. A oração foi novamente invocada em 583, durante o pontificado de São Pelágio I, quando uma peste devastadora ameaçava dizimar a população de Roma. A oração de São Miguel foi proclamada em procissão solene. E, como um milagre, a peste cessou imediatamente. Este evento foi documentado como mais uma intervenção direta de São Miguel
que respondeu à oração dos fiéis e protegeu a cidade, esses momentos históricos nos ensinam que a oração de São Miguel tem um poder imenso, não só para proteger a igreja em momentos de crise, mas para nos lembrar da necessidade de constante vigilância espiritual. A oração não é uma solução mágica, mas um chamado à fé, à coragem e à confiança na intervenção divina. Hoje, como no passado, vivemos em tempos de desafios, as forças espirituais que ameaçam a igreja e as famílias cristãs ainda estão ativas, mas, assim como nos momentos de crise no passado, temos a oração de São Miguel para nos proteger e nos guiar. Quando recitamos essa oração com fé e devoção, não apenas invocamos a proteção do arcanjo, mas nos unimos à tradição da igreja, a mesma força espiritual que sustentou os cristãos nas crises passadas. Portanto, a proclamação pública da oração de São Miguel, desde sua primeira vez, em 313, nos ensina que a proteção espiritual que buscamos não é algo novo, mas algo profundamente enraizado na história da igreja. A oração continua sendo um presente poderoso para todos nós que vivemos em tempos difíceis e precisamos, mais do que nunca, da intervenção do céu para nos guiar e nos proteger. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao refletirmos sobre a poderosa oração de São Miguel e seu impacto histórico na igreja, é essencial que compreendamos o contexto em que essa oração continua sendo vital para os dias atuais. Hoje, mais do que nunca, enfrentamos batalhas espirituais intensas que, embora não sejam visíveis aos olhos humanos, são reais e precisam ser reconhecidas. A oração de São Miguel, que nos foi revelada e transmitida ao longo dos séculos, continua a ser um escudo contra as forças espirituais que se levantam contra a fé, a família cristã e os fundamentos da civilização cristã. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, assim como nas épocas passadas, as forças do mal se apresentam de maneiras diferentes nos tempos modernos. Se no passado a igreja enfrentou perseguições físicas e externas, hoje estamos lidando com ataques mais sutis, mas igualmente devastadores, que afetam o coração da fé cristã. O secularismo, o relativismo moral e a crescente desvalorização da família são apenas alguns dos exemplos de como as forças do mal estão se infiltrando no tecido da sociedade e da igreja. Por isso, a oração a São Miguel se torna mais necessária do que nunca, pois ela não só nos protege das tentações externas, mas também nos fortalece contra os ataques que vêm de dentro de nossas mentes, corações e até mesmo de algumas áreas dentro da própria igreja. A batalha espiritual que enfrentamos nos dias de hoje é em muitos aspectos invisível. As ideologias erradas e as falsas doutrinas estão se espalhando por todo o mundo, muitas vezes disfarçadas de liberdade ou progresso. Estamos sendo constantemente desafiados a abandonar os ensinamentos tradicionais da igreja em nome de um mundo mais aberto e tolerante. Mas, como o Padre Paulo Ricardo nos lembra, essas ideias que parecem atraentes à primeira vista são, na verdade, artifícios do inimigo que busca desviar os cristãos do verdadeiro caminho da salvação. A oração de São Miguel nos oferece proteção contra essas influências.
nos ajudando a discernir a verdade e a resistir às mentiras que permeiam nosso mundo. Além disso, a destruição da família cristã tem sido uma das maiores ameaças do século XXI. As leis e as políticas públicas muitas vezes promovem ideologias contrárias ao plano divino para a família. O ataque à santidade do matrimônio, a redefinição do que é família e a promoção de valores que negam a dignidade humana são apenas algumas das formas em que a família cristã tem sido atacada. Mas São Miguel, como defensor especial da família, é um guardião poderoso para aqueles que buscam proteger seus lares e manter a fé viva nas gerações futuras. Padre Paulo Ricardo, em suas pregações, enfatiza que a oração de São Miguel também é uma arma poderosa contra as forças espirituais, que buscam atacar a moral e a santidade dentro da igreja. Nos tempos modernos, vemos um número crescente de escândalos e divisões dentro da própria igreja, que enfraquecem o testemunho cristão no mundo. A oração de São Miguel nos ajuda a defender a igreja contra essas forças, chamando-nos a manter a fé viva e verdadeira, sem nos deixar levar por divisões ou erros doutrinários. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a batalha espiritual que enfrentamos é grande, mas não estamos sozinhos. Como nos ensina Padre Paulo Ricardo, a oração de São Miguel é nossa aliada contra essas forças do mal, ajudando-nos a permanecer firmes na fé, a proteger nossas famílias e a resistir às tentações que nos afastam de Deus. São Miguel, com sua espada flamejante, continua a nos defender contra o mal, assim como tem feito ao longo dos séculos, desde os primeiros tempos da igreja até os dias atuais. Devemos, portanto, reconhecer a gravidade das batalhas espirituais que travamos e entender que a oração de São Miguel é uma das armas mais poderosas que temos à nossa disposição. Não basta ser passivo diante dos ataques do inimigo. Precisamos estar vigilantes, orando com fé e confiança, sabendo que São Miguel está conosco, pronto para interceder em nosso favor, que possamos, como igreja, nos unir em oração e em vigilância, pedindo a intercessão de São Miguel para que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e na igreja, derrotando as forças das trevas e nos conduzindo à vitória espiritual. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao refletirmos sobre a importância da oração de São Miguel, não podemos deixar de perceber um dos maiores presentes que ela nos oferece, a liberdade espiritual. Vivemos em um mundo onde, muitas vezes, nos sentimos aprisionados por diversas forças, sejam elas nossas próprias fraquezas, as tentações do mundo ou os ataques espirituais que nos cercam. No entanto, a oração de São Miguel nos chama para uma liberdade verdadeira, uma liberdade que só pode ser encontrada em Deus. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, muitas vezes, estamos tão imersos nas preocupações do dia a dia, nas dificuldades da vida e nas pressões externas, que perdemos a percepção de nossa verdadeira liberdade em Cristo. A oração de São Miguel nos liberta dessas correntes, nos lembra que, apesar das lutas espirituais, temos uma força divina ao nosso lado, pronta para nos proteger e nos guiar. Ao invocar São Miguel, nos entregamos à proteção do arcanjo, que com sua espada flamejante corta as amarras do pecado, da tentação e do medo que tentam nos aprisionar. Esta liberdade espiritual que a oração de São Miguel nos proporciona é uma verdadeira libertação interior. Ela nos permite viver a vida cristã com coragem,
com confiança em Deus e sem medo das adversidades que surgem em nosso caminho. São Miguel, com sua intercessão poderosa, nos ensina a confiar plenamente em Deus, sabendo que, por mais intensos que sejam os desafios que enfrentamos, não estamos sozinhos. Ele está ao nosso lado, pronto para nos defender, como tem feito ao longo da história da igreja. Padre Paulo Ricardo nos lembra também que essa liberdade não é apenas algo espiritual, mas que ela se reflete em nossa vida cotidiana. Quando somos libertos das influências do mal, somos também libertos para viver de maneira autêntica, com um coração puro, voltado para Deus e para o bem dos outros. A oração de São Miguel nos ajuda a focar no essencial. Nossa missão como cristãos, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Além disso, a oração de São Miguel nos ensina que a verdadeira liberdade está em viver segundo a vontade de Deus. No mundo moderno, onde tantas vezes somos tentados a buscar a liberdade fora dos ensinamentos de Cristo, a oração de São Miguel nos lembra que a verdadeira liberdade não é fazer o que quisermos, mas fazer a vontade de Deus. Quando nos entregamos à sua proteção e seguimos sua orientação, encontramos a liberdade plena, a liberdade que vem da paz interior e da conformidade com o plano divino para nossas vidas. A oração de São Miguel, então, nos liberta das mentiras do mundo, que nos dizem que a verdadeira liberdade é viver de maneira egoísta e descontrolada. Pelo contrário, ela nos conduz a uma vida de fé, de esperança e de caridade, onde a liberdade é experimentada no serviço a Deus e ao próximo. São Miguel, com sua espada de justiça, nos defende contra as forças que nos tentam desviar desse caminho de liberdade autêntica e nos ajuda a permanecer firmes na fé. Mesmo quando o mundo nos oferece alternativas que nos aprisionam, queridos irmãos e irmãs, ao invocar São Miguel, não estamos apenas pedindo proteção contra o mal, mas também clamando pela liberdade que somente Deus pode nos oferecer. Somos chamados a viver com liberdade, mas uma liberdade que vem da verdade, da justiça e da paz de Cristo. São Miguel, com sua intercessão, nos guia nesse caminho, libertando-nos das prisões espirituais que nos impedem de crescer na fé e de viver plenamente a vida que Deus preparou para nós. Portanto, ao rezarmos a oração de São Miguel, lembremos-nos de que estamos sendo chamados a viver uma liberdade verdadeira, uma liberdade que nos torna mais fortes, mais confiantes e mais fiéis a Deus. Que possamos, com o auxílio de São Miguel, experimentar essa liberdade espiritual em nossas vidas, sendo libertos das tentações, dos medos e das influências negativas, e vivendo com coragem, alegria e paz, sempre firmes na fé e no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, à medida que aprofundamos nossa compreensão sobre a oração de São Miguel, é fundamental refletir sobre a importância da fé e da obediência no processo de receber as graças que essa oração nos oferece. Padre Paulo Ricardo, em sua sabedoria pastoral, nos ensina que a oração de São Miguel não é apenas um ato de petição ou súplica, mas um chamado à vivência de uma fé autêntica e à submissão à vontade divina. A fé verdadeira é mais do que acreditar em algo. Ela implica uma confiança plena em Deus e em sua capacidade de agir em nossas vidas, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Ao rezarmos a oração de São Miguel, estamos expressando nossa confiança em Deus.
reconhecendo que não somos capazes de lutar contra as forças espirituais sozinhos. Precisamos de sua ajuda. E ao pedir a intercessão de São Miguel, estamos, acima de tudo, afirmando nossa crença de que Deus é o único que pode nos dar a vitória contra as trevas que nos cercam. Padre Paulo Ricardo destaca que a fé verdadeira, no contexto desta oração, não é passiva, mas ativa. Isso significa que, ao invocar São Miguel, estamos nos comprometendo a viver de acordo com a fé que professamos. A oração de São Miguel é uma expressão de fé, mas também um convite à ação. Como cristãos, não somos chamados a esperar que as coisas aconteçam sem nos empenharmos. A nossa fé exige uma resposta prática. A oração deve ser acompanhada de uma vida de vigilância, de luta contra o pecado e de dedicação ao serviço de Deus. A obediência a Deus é a chave para que a oração de São Miguel tenha pleno efeito em nossas vidas. São Miguel, como defensor da igreja e guardião da fé, nos ensina a importância da obediência a Deus. Seguindo os seus mandamentos e as orientações da igreja, quando rezamos a oração de São Miguel, estamos, de certa forma, nos colocando sob a proteção do arcanjo, pedindo-lhe que nos ajude a ser obedientes a Deus e à sua igreja. Assim como ele o é, São Miguel não só nos defende das forças do mal, mas também nos ensina a ser obedientes ao plano divino para nossas vidas. A obediência a Deus, como nos ensina a igreja, não é uma submissão forçada, mas um ato de amor e liberdade. Obedecer a Deus é viver de acordo com a sua vontade, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. A oração de São Miguel nos ajuda a renovar essa disposição em nossos corações, para que possamos ser mais fiéis e obedientes a Deus, mesmo diante das dificuldades da vida. Padre Paulo Ricardo nos exorta a lembrar que a verdadeira obediência a Deus leva à verdadeira liberdade. Quando seguimos a vontade de Deus, mesmo que ela pareça difícil ou desafiadora, experimentamos a paz, que só Ele pode nos dar. A oração de São Miguel, nesse sentido, é também uma oração de entrega, onde nos colocamos nas mãos de Deus, confiantes de que Ele nos protegerá e nos conduzirá para a vitória espiritual. Portanto, ao recitar a oração de São Miguel, devemos fazê-lo com o coração cheio de fé e obediência. Não se trata apenas de pedir proteção, mas de nos comprometer a viver de maneira digna de tal proteção. A fé verdadeira exige nossa resposta, e a obediência a Deus nos leva a uma vida de santidade, de coragem e de perseverança. Que, ao rezarmos esta oração, possamos renovar nosso compromisso com Deus, nossa confiança em sua providência e nossa obediência à sua vontade. Que São Miguel, com sua espada flamejante, nos ajude a manter firme nossa fé e nossa obediência, para que possamos enfrentar as batalhas espirituais com a força e a coragem necessárias e que, no final, possamos ser fiéis a Deus até o fim, alcançando a vitória eterna em Cristo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a oração de São Miguel não é uma prática individual isolada, mas deve ser vivida e compartilhada em comunidade, especialmente no contexto da família cristã. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao rezarmos juntos a oração de São Miguel, em família ou em comunidade, estamos criando uma rede de proteção espiritual que envolve todos os membros, fortalecendo nossa unidade e fé. Não podemos subestimar o poder de uma família unida na oração, pedindo a intercessão do arcanjo São Miguel para proteger o lar, os filhos
e todos os aspectos da nossa vida cotidiana, a família é a célula fundamental da igreja. E é dentro do lar que os valores cristãos devem ser cultivados com mais intensidade. E um tempo em que as famílias estão cada vez mais expostas aos ataques das forças espirituais, a oração de São Miguel se torna um escudo poderoso. Quando invocamos São Miguel em nossas casas, estamos colocando cada membro da nossa família sob a proteção divina, pedindo que ele nos guie e defenda das forças que tentam destruir a paz e a harmonia familiar. Padre Paulo Ricardo destaca que, em nossa sociedade, a família cristã é constantemente atacada, sejam as ideologias contrárias aos valores cristãos, os ataques à vida e ao casamento, ou as distrações que nos afastam do amor de Deus. Sabemos que o lar é um campo de batalha espiritual. A oração de São Miguel nos ajuda a fortalecer a resistência espiritual da nossa família, pedindo que o arcanjo defenda nosso lar contra todas as forças do mal. São Miguel, com sua espada flamejante, é o guardião que impede que essas forças entrem e perturbem a paz que Deus deseja para cada família. Ao rezarmos em família, criamos uma verdadeira igreja doméstica, um espaço sagrado, onde a fé é vivida e a oração é praticada diariamente. Como nos ensina a igreja, a família cristã deve ser um lugar onde todos são educados na fé, onde a caridade, a oração e o respeito ao próximo são cultivados. A oração de São Miguel, quando recitada com fé dentro de casa, se torna uma forma de educar nossos filhos no caminho da virtude e da santidade. Ela os protege e os prepara para enfrentar as dificuldades da vida com coragem e confiança em Deus. Além da família, a oração de São Miguel também tem um papel importante na vida da comunidade cristã. Em nossa igreja local, ao nos reunirmos para orar juntos, fortalecemos os laços de fraternidade e unidade entre os membros do corpo de Cristo. Quando recitamos a oração de São Miguel em nossas paróquias, grupos de oração ou em momentos de adoração comunitária, estamos, como igreja, pedindo proteção para todos os fiéis, para os sacerdotes, para os bispos e para todos os que trabalham na evangelização. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao rezarmos em comunidade, não estamos apenas buscando a nossa própria proteção, mas também intercedendo pelos outros. A oração de São Miguel nos une como uma grande família espiritual que se fortalece na fé e se prepara para enfrentar as lutas espirituais de nossa época. Ao pedirmos a intercessão de São Miguel para todos os membros da igreja, estamos reafirmando o nosso compromisso com a missão evangelizadora da igreja e com a construção do reino de Deus na terra. Além disso, a oração de São Miguel é um lembrete constante de que a igreja não está sozinha na batalha espiritual. São Miguel, com suas legiões celestiais, luta ao lado de todos aqueles que buscam a verdade, a justiça e a santidade. Quando oramos juntos, estamos, portanto, participando dessa batalha celestial, clamando para que São Miguel defenda a igreja contra as forças das trevas e ajude-nos a viver de maneira fiel aos ensinamentos de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, ao invocar São Miguel, não apenas buscamos proteção pessoal, mas também nos tornamos instrumentos de proteção para aqueles ao nosso redor. Que a oração de São Miguel seja uma prática constante em nossos lares, em nossas famílias e em nossa comunidade. Que ela nos ajude a fortalecer os laços de união e fé, a resistir às tentações
e a permanecer firmes na missão que Deus nos confiou. Que, com a intercessão de São Miguel, possamos criar ambientes de paz, santidade e amor, tanto em nossas casas quanto em nossa igreja, e que, assim, possamos ser testemunhas vivas do reino de Deus aqui na terra. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agora que já refletimos sobre a profunda importância da oração de São Miguel e sobre os inúmeros benefícios espirituais que ela nos oferece, é essencial discutirmos como podemos integrar essa oração em nossas vidas diárias. A oração de São Miguel não deve ser algo ocasional, mas uma prática constante, algo que precisamos viver de forma contínua, para que sua proteção e as graças que ela traz possam se manifestar plenamente em nossas vidas. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, como cristãos, devemos ser vigilantes em nossa vida de oração. Não basta rezar uma vez por ocasião de uma necessidade, mas precisamos fazer da oração uma parte integral de nossa rotina diária. A oração de São Miguel, com sua força espiritual, deve ser recitada todos os dias, como um escudo constante que nos protege das tentações, dos ataques espirituais e das dificuldades do mundo. A primeira recomendação de Padre Paulo Ricardo é que a oração de São Miguel seja recitada no início e no final do nosso dia. Começar o dia com essa oração é uma maneira de consagrar tudo que vamos fazer ao Senhor, pedindo a proteção de São Miguel desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos descansar. Ao iniciar o dia com oração, nos colocamos sob a proteção de Deus, nos comprometemos a viver de acordo com seus ensinamentos e reconhecemos que, sozinhos, não somos capazes de enfrentar as batalhas espirituais que surgem. São Miguel, com sua espada, vê a nossa afronta, nos defendendo das forças das trevas. Além disso, recitar a oração no final do dia é uma forma de agradecimento a Deus pela proteção recebida ao longo das 24 horas. A oração de São Miguel nos ajuda a fazer uma revisão espiritual do dia, refletindo sobre nossas vitórias e também sobre nossas quedas. Ao orarmos a noite, pedimos perdão pelas falhas e, ao mesmo tempo, agradecemos por tudo que Deus fez por nós. Esse hábito diário de oração nos ajuda a manter a paz interior e a santificar o nosso descanso. Sabendo que estamos sob a proteção divina durante a noite, Padre Paulo Ricardo enfatiza também que a oração de São Miguel não deve ser vista como uma simples repetição de palavras, mas como uma prática cheia de sentido e reflexão. Devemos rezá-la com a consciência de que estamos invocando um arcanjo poderoso, cuja missão é nos proteger e nos conduzir à vitória espiritual. Ao recitar a oração com fé, estamos nos unindo a São Miguel em sua missão de defender a igreja e os fiéis contra as forças do mal. Ele, como defensor, nos ajuda a vencer as tentações e a permanecer firmes na fé. Uma das maneiras mais eficazes de praticar a oração de São Miguel diariamente é incorporar lá a vida de família. Se você tem filhos ou mora com outros membros da família, reze a oração juntos. Isso cria uma atmosfera de unidade e proteção dentro do lar. Além disso, ao ensinar essa oração às novas gerações, estamos transmitindo uma rica herança espiritual que vai protegê-los ao longo de toda a vida. A oração de São Miguel se torna, assim, não apenas uma prática pessoal, mas uma devoção familiar que fortalece os laços
e garante que todos os membros da família estejam sob a mesma proteção divina. Padre Paulo Ricardo também sugere que recitemos a oração de São Miguel nos momentos de dificuldade, quando enfrentamos tentações, desafios emocionais, espirituais ou mesmo físicos. Podemos invocar São Miguel, pedindo-lhe que nos ajude a resistir em tempos de crise. É fácil cairmos no desespero ou na tentação de abandonar a fé. Mas a oração de São Miguel nos dá a força necessária para continuar firmes. Ele intercede por nós e nos lembra que, com Deus, somos mais do que vencedores. Além disso, podemos também usar a oração de São Miguel como uma forma de intercessão por outras pessoas. Quando conhecemos alguém que está passando por dificuldades ou lutando contra as forças do mal, podemos rezar essa oração por essa pessoa, pedindo a proteção de São Miguel sobre ela. Ao fazer isso, não estamos apenas nos preocupando com nossas próprias batalhas espirituais, mas também estamos exercendo o ministério da intercessão, que é um aspecto importante da vida cristã. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a oração de São Miguel deve se tornar uma prática diária em nossas vidas. Uma prática que não apenas nos protege, mas também fortalece nossa fé e nossa confiança em Deus. Ao fazer dessa oração um hábito diário, nos aproximamos mais de São Miguel, mais de Deus e mais da paz espiritual que Ele nos oferece. Ao recitarmos essa oração todos os dias, possamos sentir sua proteção, sua força e sua intercessão, nos guiando para uma vida de santidade e fidelidade ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos a um momento crucial em nossa reflexão sobre a oração de São Miguel. Compreender os profundos benefícios espirituais que essa oração traz para nossas vidas. Não se trata apenas de um ato de defesa espiritual contra as forças do mal, mas também de uma prática transformadora que nos aproxima mais de Deus e fortalece nossa vida de fé. Padre Paulo Ricardo, em sua sabedoria pastoral, nos ensina que a oração de São Miguel, quando recitada com devoção, traz inúmeros frutos espirituais, não só para nossa proteção, mas também para o nosso crescimento espiritual. Primeiramente, a oração de São Miguel nos oferece uma proteção espiritual contínua em um mundo cada vez mais hostil às virtudes cristãs, onde o mal se manifesta de muitas formas. A oração nos envolve em uma armadura espiritual que nos resguarda das tentações e ataques do inimigo. Quando rezamos essa oração, estamos pedindo a São Miguel que nos defenda, não apenas de forças externas, mas também das tentações internas que podem nos afastar de Deus. A oração de São Miguel é, portanto, um escudo divino que nos ajuda a manter a integridade espiritual e a perseverar no caminho da santidade. Além disso, a oração de São Miguel fortalece nosso discernimento espiritual. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao invocar São Miguel, estamos pedindo a Deus uma graça especial para distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. O que vem de Deus e o que é fruto das mentiras do mal, em tempos em que a confusão doutrinária e as ideologias erradas ganham força, a oração de São Miguel nos ajuda a permanecer firmes na fé, protegendo-nos contra as falsas doutrinas que podem ser sedutoras, mas que nos afastam da verdadeira luz do Evangelho. Outro benefício espiritual importante da oração de São Miguel é a fortaleza interior que ela proporciona ao enfrentarmos as dificuldades da vida.
sejam elas espirituais, emocionais ou físicas. A oração nos fortalece, infundindo em nós a coragem de seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. São Miguel, com sua espada flamejante, nos ajuda a cortar as correntes do desespero, da dúvida, do medo, permitindo-nos viver com confiança na providência divina. Quando nos sentimos fracos ou desanimados, a oração de São Miguel nos lembra que, com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer obstáculo. A oração de São Miguel também promove a união com os anjos e santos no céu. Ao invocar São Miguel, nos unimos a ele e a todas as legiões celestiais que lutam pela Igreja de Cristo em sua missão de defender os fiéis e a Igreja. São Miguel nos leva a uma maior comunhão com o céu, nos lembrando de que não estamos sozinhos em nossas batalhas espirituais. Quando oramos, estamos participando dessa batalha cósmica que envolve toda a Igreja, unindo nossa oração à dos santos e anjos em um esforço conjunto para a glória de Deus. Além disso, a oração de São Miguel nos ajuda a viver em maior fidelidade e santidade. Ao invocar o arcanjo, estamos nos comprometendo a seguir o exemplo de fidelidade a Deus que Ele nos deu. São Miguel é o protetor da Igreja e um exemplo de obediência a Deus. E ao pedirmos sua intercessão, estamos pedindo também a graça de ser mais fiéis a Deus em nossa vida diária. Ele nos guia na luta contra o pecado e nos ajuda a crescer em virtude, para que possamos viver mais plenamente o chamado à santidade. Padre Paulo Ricardo também nos lembra que, além dos benefícios espirituais pessoais, a oração de São Miguel traz frutos para a Igreja. Como um todo, quando rezamos essa oração, não estamos apenas buscando a nossa proteção, mas também intercedendo pela Igreja e pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. São Miguel é o defensor da Igreja, e ao pedir sua intercessão, estamos nos unindo em oração por toda a Igreja, para que ela seja protegida das forças do mal e guiada pelo Espírito Santo na missão de evangelizar o mundo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a oração de São Miguel é muito mais do que uma simples súplica de proteção. Ela nos oferece uma série de benefícios espirituais que nos ajudam a crescer na fé, na virtude e na santidade. Ao rezarmos com sinceridade e devoção, experimentamos a força da proteção divina, a sabedoria do discernimento espiritual, a fortaleza interior e a união com o céu. São Miguel nos guia e nos ajuda a enfrentar as batalhas espirituais com coragem, confiança e esperança, sabendo que, com Ele ao nosso lado, podemos vencer qualquer desafio que possamos, então, abraçar essa oração com fé, fazendo dela uma prática diária, para que possamos colher seus frutos abundantes e viver em plena liberdade e paz espiritual, confiando sempre na proteção e no poder de São Miguel. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final de nossa reflexão sobre a oração secreta de São Miguel, um tesouro espiritual que, ao longo dos séculos, tem protegido a Igreja e todos os fiéis das forças do mal. Ao longo de nossa jornada, vimos como essa oração tem sido uma arma poderosa em tempos de crise, nos oferecendo proteção, força e sabedoria para enfrentar as batalhas espirituais que surgem em nossas vidas. Mas,
acima de tudo, essa oração nos convida a uma vida de fé mais profunda e de maior confiança na providência divina. Padre Paulo Ricardo, em suas pregações, sempre enfatizou que a oração de São Miguel não é apenas uma prática de proteção, mas um chamado à ação. Quando rezamos essa oração, não estamos apenas pedindo defesa, mas nos unindo a São Miguel e às legiões celestiais na luta contra as forças das trevas. Cada palavra da oração nos fortalece e nos capacita a viver com mais coragem e fidelidade ao chamado de Cristo. São Miguel, com sua espada flamejante, nos lembra que a batalha espiritual é real, mas que estamos protegidos e guiados pelo poder de Deus. Roger, mais do que nunca, a oração de São Miguel se faz necessária em nossas vidas. O mundo ao nosso redor parece cada vez mais distante dos valores cristãos. A fé é constantemente desafiada por ideologias e tendências que buscam destruir a verdade, a moral e os fundamentos da igreja. A família, base de nossa sociedade, também está sendo atacada por forças externas e internas que querem enfraquecê-la. São Miguel, como defensor da igreja e das famílias, se apresenta como nosso protetor, pronto para interceder por nós. Quando clamamos sua ajuda, ao invocar a proteção de São Miguel, não estamos apenas buscando o refúgio das dificuldades espirituais, mas também nos comprometendo a lutar pela verdade, pela santidade e pela fé. São Miguel nos ensina, através de sua vida de fidelidade a Deus, a viver com coragem e determinação, mesmo diante das adversidades. Quando chamamos em oração, nos tornamos mais fortes, mais firmes na fé e mais decididos a seguir os passos de Cristo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quero convidá-los a fazer dessa oração uma prática diária em suas vidas, não apenas em momentos de dificuldade, mas como um hábito constante que nos mantém protegidos e fortalecidos. Ao rezar a oração de São Miguel, estamos nos colocando sob a proteção de um grande guerreiro espiritual que luta ao nosso lado e nos conduz com segurança ao lado de Cristo. Convido você a fazer da oração de São Miguel um ponto central em sua vida de fé. Reze por sua família, por seus amigos, por aqueles que você ama e até mesmo por aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho. Ao fazer isso, você se torna um instrumento de intercessão, participando da grande obra de proteção e salvação que São Miguel realiza no céu, em favor da igreja e do mundo. Que a oração de São Miguel nos ajude a vencer as batalhas espirituais, a manter a fidelidade a Cristo e a viver de acordo com a verdade da nossa fé, que, com a intercessão de São Miguel, possamos ser conduzidos à vitória espiritual, à paz interior e à vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe abundantemente e que a proteção de São Miguel esteja sempre com vocês e com suas famílias.